Normas da corregedoria. Né? A gente parou no 131 das cartas rogatórias, né? Precatórias também. Agora a gente vai lá para as intimações. Tá? Mesmo esquema. Leitura, depois o esqueminha lá do resumo. Então vamos lá. Seção 15 das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á sempre que possível por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Deixa eu ver. Tá ok. Eu sempre esqueço. Parágrafo único. É vedado, é proibido ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público e às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Os despachos, decisões, interlocutórias e sentenças devem ser encaminhadas à publicação do Diário de Justiça eletrônico dentro do prazo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Eu acho que eu vou ler tudo, depois a gente vai para o esquema. Acho que vou ler até esse aqui. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão o número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. O nome dos advogados, das partes com o número de suas respectivas inscrições na OAB. Então, vamos lá para o nosso esqueminha. Caneta rosa não. Oh. Preta, vai preta mesmo. O que é... Mas essas canetas, né? Intimação. Vamos começar por aí. Intimação, então, é o aviso oficial que o juiz... Ficou estranho esse juiz. Que o juiz ou o cartório faz para informar as partes. Os advogados, o Ministério Público, autores, réus, etc. As partes. Sobre algo que aconteceu no processo. Certo? Então, certo. Então, aí o juiz manda marcar uma audiência, ele vai mandar uma intimação da audiência. Aí a parte deve pegar, por exemplo, aí a parte deve pagar uma taxa. Aí o juiz manda uma intimação para pagar a taxa. Saiu a sentença, aí o juiz manda uma intimação avisando que saiu a sentença, tá? No artigo 132, vai falar como elas são feitas, né? Então, as intimações... Meu Deus, por que o pessoal faz isso com os carros, né? As intimações... Só pra dizer que tem carro. Elas devem ser feitas sempre que possível. Quando eu fico quieta não tem barulho nenhum. Então, as intimações devem ser feitas sempre que possível por meio eletrônico
publicados no Diário, não é o Diário Oficial, Diário de Justiça Eletrônico, tá? A gente tem que ter cuidado para diferenciar, porque normalmente a gente sempre fala, o Diário Oficial, não, é o Diário de Justiça Eletrônico, né? Aqui não, o advogado, ele recebe a publicação pelo sistema eletrônico informando a intimação, né? E aí tá escrito lá, prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Aí ele recebeu a intimação, que tem um prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Mas tem um aviso importante lá no artigo. Os servidores do cartório, eles não podem passar informações é do processo, né? Pelo processo. É do processo por telefone. Quem quiser saber, que vai lá por meio eletrônico ou olha lá no Diário de Justiça, tá? Né, alô, o juiz já decidiu meu processo? Aí o juiz não pode falar nada. Fala, decidiu, até saiu já a sentença. Tá? Não, tá? Se quiser saber, meu irmão, meu consagrado, olha lá no Diário de Justiça Eletrônico ou olha lá no processo lá eletronicamente, ok? Tá? O 133 vai falar que os despachos... O que é despacho? O que são as decisões? A gente vai aprender em outra lei, tá? Decisões e sentenças devem ser enviadas para publicação em até 3 dias após chegarem ao cartório. Pelo que eu me lembro, as decisões, elas vão lá para a segunda instância. Não lembro. A gente vai ver isso depois. Então, por exemplo, o juiz assina uma sentença na segunda-feira. Aí até quinta-feira, né, que são os 3 dias, elas devem ser publicadas no Diário de Justiça Eletrônico. Tá? Eu não lembro dos despachos, não, das decisões interlocutórias, enfim. Aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu lembro sim. Eu não lembro a lei que eu li. Porque, ó, o despacho... O despacho, pelo que eu me lembro, era uma ordem simples, tá? Simples do juiz. Que não precisa... Ai, caramba, não lembro. Acho que tá lá no... Tá no CPP ou no CPC. Mas eu lembro que o despacho é uma ordem simples. Que não vai precisar de uma outra coisa. Ai, gente. Que nem... tá. Tipo, despacho. Por exemplo... Intima-se... a parte... Tal. É um despacho. Isso eu sei que é. Mas tem detalhes que estão em outras leis, mas eu não estudei ainda. Tá. A decisão interlocutória, eu lembro que ela é como se fosse por exemplo, eu tenho que apresentar essa prova. Aí entra uma decisão interlocutória e fala que não. É tipo isso. É verdade, é uma decisão tomada. Eu lembrei. Durante o processo. É verdade.
que a decisão interlocutória, tipo, não é a sentença, não é a decisão final. É, tipo, tá lá no meio do processo. Eu preciso disso. Aí o juiz fala, não, sim, não. Aí a parte de defesa, eu preciso de uma perícia. Aí o juiz fala lá, não, estou negando a perícia. Que é diferente da sentença, que a sentença é o trânsito em julgado, que é a decisão final do processo. Eu sei que tem uma lei que vai explicar tudo isso aqui, mas é que eu tô tentando lembrar. Aqui é a questão de condenar ou absolver. Isso é o que eu sei. Eu tava em dúvida na decisão interlocutória. Mas é isso mesmo. O ato ordinatório são decisões. É tipo coisa simples, né? São atos simples do cartório, né? Do ofício de justiça. Precisa abrir um prazo para uma manifestação. Tipo, aí é um ato ordinatório. Deixa eu ver se... Tá, a 184 a gente leu. É difícil estudar, sim. O 134... Eu tô com a lei impressa aqui na minha mão, tá? Por isso que eu não tô indo e voltando ali. Então, fala que é intimação. Então, a intimação deve conter. Não. Ela não deve conter, ela... Eita, gente, tô bem? Tô bem. Ela precisa ser clara e sem confusão. Agora sim, ela deve informar. Deixa eu descer aqui. O que ela deve informar? Número do processo, assunto do processo. É processo do quê? Penhora, violência, essas coisas. O nome das partes. Resumo do que foi decidido. Nome e OAB dos advogados. Então, a gente... isso aqui eu ia falar de novo, mas no final a gente vai falar tudo de uma vez, porque esse vídeo vai falar só das intimações. Então, vamos lá. 135. Nas intimações pela imprensa. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na OAB, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertence. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na parte dispositiva. Os autos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula,
Quando ocorrer erro ou omissão de elementos indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Nos processos que tramitam em segredo de justiça, sob segredo de justiça, é proibido, é vedado a menção ao nome completo das partes, devendo constar nas decisões judiciais, das sentenças, relatório, fundamentação e ou parte dispositiva, e das publicações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional apenas as respectivas iniciais. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária, que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifeste sobre cálculos e contas conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Eu vou dar um pause aqui porque os vizinhos estão gritando no corredor. Aí isso me distrai. Tá, então vamos lá para o esqueminha. Parei no 134. Vou para o 135. 135, que vai falar da publicação do Diário da Justiça. Então, quando houver vários advogados, então pode aparecer apenas um nome ou até dois, ou um nome da sociedade de advogados. Aí, que nem, em vez de listar os 6 advogados, o Diário da Justiça vai publicar o Advogados Silva e Associados. Arnor Serafim Júnior e Advogados Associados, que é o nome tipo de uma empresa onde trabalham vários advogados, tá? Ou pode aparecer só o nome do advogado, João da Silva Silva, ok? Aí, nas decisões maiores, normalmente vai publicar só a parte final, né, do dispositivo. E em vez da sentença inteira, não, calma aí. 85. Tô pulando. Aqui. Tá, aqui fala dos advogados. Aí quando vai falar das decisões, porque é o parágrafo 2º, das decisões interlocutórias, então vamos lá. Nas decisões maiores, normalmente publica-se só a parte final, tá? Dispositivo. Aí, em vez da sentença inteira, vai estar lá juiz, procedente ou pedido, que nem tá aqui. As decisões interlocutórias e sentença serão publicadas somente na parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos, com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem, sobre o que deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Tá? Aí, no parágrafo único, será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processo de dúvida, podendo a corregedoria, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito e julgado. Ok?
Agora no 136. Se faltar informação importante, e isso prejudicar, droga, caneta, prejudicar alguém, desculpa, na intimação pode ser considerada nula. Aí que nem tá lá na intimação. Aí o nome do advogado saiu errado. E ele perdeu o prazo. Porque tudo que vem no nome dele, ele tem acesso. Aí não tá no nome dele, o nome dele tá errado, ele não recebeu. E ele perdeu o prazo. Aí essa intimação vai ser nula e vai ser dado um outro prazo. Fácil essa. No 137, vai falar se houver erro na publicação, o cartório deve corrigir e fazer nova publicação. Aí não foi erro dentro da intimação, tá? A intimação tá com todas as informações bonitinhas, mas houve um erro na hora de publicar no diário. Aí o cartório, ele mesmo, errei, vamos corrigir. Vamos fazer uma nova publicação, tá? Saiu, por exemplo, prazo de 5 dias, mas o correto era prazo de 15 dias. Aí o cartório vai lá e republica novamente com a correção certa. 138. Na questão de processos sigilosos, não pode aparecer o nome completo das partes. Usa-se as iniciais. Por exemplo, eu entrei com o processo de pensão. Aí lá na questão da intimação não vai estar meu nome inteiro, vai estar as minhas iniciais. Porque quando é processo de família, pensão, guarda, adoção, já vai automaticamente como segredo de justiça, tá? Pra proteger a privacidade, né? Da pessoa também. A 138 é aquela, agora vamos 139. Eu gostei desse amarelo aqui. 139. Quando houver pagamento na publicação, ou a publicação, né, deve informar o valor. Aí era de pensão alimentícia. Lá na publicação lá tem que falar, né? O réu, né? Enfim. O querelante e eu não lembro o nome do outro. Querelante é quem entra com a ação. Mas aí a outra parte tá lá, você tem que pagar o valor de R$2.000. Pensão boa, né? Entendeu?
Aí pode ser também que tem uma taxa judiciária. Aí tá lá, recolher taxa judiciária, tal. Depósito judicial do valor de tal, tá? Então tem que informar o valor também. 140. Tô indo rápido, gente. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário de Justiça Eletrônica será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão, gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. As publicações feitas no Diário de Justiça Eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Nas publicações por edital, extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. As publicações de edital feitas no Diário da Justiça Eletrônico, na rede mundial de computadores, na internet, no site, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada de exemplar original. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo. Sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração dos autos. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu, apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo da justiça. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Então, 139 por 140. Esse rosa aqui vai pegar bem? 140. Então, quando tem a questão da publicação, o sistema eletrônico gera uma certidão certidão comprovando que a publicação aconteceu. Aí, que nem o processo, ele vai receber automaticamente um registro assim. Publicado no DJE em, 24 de 5 de 2026. Tá? Então, vai gerar automaticamente uma certidão. 141 não. 141, sim. 142, não. Então, aí tem a questão do edital. Edital é usado quando a pessoa, uma das partes. Então, a questão aqui da intimação por edital. Intimação por edital. Só para não ficar confuso. Aí o edital é usado quando a pessoa está desaparecida. Não lembro qual lei que fala sobre isso. Intimação por edital. Intimação por hora certa. Caraca, que lei que era? Não lembro, mas vamos estudar isso aqui também. Então, o edital ele é usado
quando a pessoa está desaparecida, não foi encontrada. Ou está em lugar desconhecido. Aí, por exemplo, normalmente são os oficiais de justiça. A regra é clara. O oficial de justiça que ele vai fazer a intimação. Que vai levar a intimação. Só que aí a pessoa sumiu, não foi encontrada, ou está em lugar desconhecido. Aí vai ser publicado no edital essa intimação. Tá? Aí, tipo, ninguém sabe de uma hora, tá? Então a gente vai citar ele por edital, tá? Tem a questão também, quando é segredo de justiça, na questão do edital, né? O edital deve revelar o mínimo possível, tá? É segredo de justiça. Não vamos sair fofocando aí num edital onde todo mundo tem acesso. Aí no artigo 142, agora vai. Aí aqui, ó, dever do escrivão. Isso aqui pode até cair. Eles adoram fazer isso. Dever do escrivão. Qual que é o dever do escrivão? Conferir diariamente o que? Se as publicações saíram corretamente e se as cartas, intimações, né? Intimações foram feitas direito, né? Corretamente, tá? Então, assim, da questão dessa subseção. Todas as partes têm que ser avisadas corretamente, certo? Ninguém pode perder o prazo por erro. As informações, elas têm que ser muito claras. Os processos sigilosos permanecem protegidos. Todo mundo precisa ser informado de forma clara e oficial. Isso que a gente tem que entender, tá? Aqui a gente finaliza o vídeo. Finaliza ainda não, que eu vou fazer um resuminho. Toquei aqui, tá gravando ainda, 33 minutos. Então, vamos lá. Calma aí. Opa. Das intimações, seção 15 das intimações. Intimação é o aviso oficial que o juiz ou o cartório faz para informar as partes, advogados, Ministério Público, autores, réus, etc., sobre algo que aconteceu no processo, tá? Pode ser uma citação, qualquer coisa. Intimação é isso, estou intimando. Deixa eu mudar aqui. As intimações devem ser feitas sempre que possível, por meio eletrônico e publicadas no Diário de Justiça Eletrônico. Os servidores do cartório não podem passar informações do processo por telefone, tá? Quem quiser ver alguma coisa do processo por meio eletrônico ou Diário da Justiça, se recebeu ou não alguma intimação. Intimação para ouvir testemunho, intimação para decisão, enfim. Quando foi uma intimação de despacho, decisões e sentenças, elas devem ser enviadas para publicação em até 3 dias. Então, saiu um despacho na segunda, tem até quinta para ser publicada no eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico. Tem até 3 dias, não esqueça esse prazo. O que é despacho? É uma ordem simples do juiz. Intima essa parte, tá, um despacho. Vamos dar um despacho para aquela pessoa? Vamos. Juiz intima a parte. Uma decisão interlocutória é uma decisão tomada no meio do processo, durante o processo. Tá?
A sentença já é a decisão final, já é o trânsito em julgado, que condena ou absolve o réu. A interlocutória, tipo, eu não aceito essa perícia, eu não aceito essa testemunha, qualquer coisa. No meio do processo é decisão interlocutória, sentença é decisão final. O ato ordinatório é qualquer decisão simples do cartório, tá? Qualquer coisa que acontece no cartório envolvendo o processo e tem que ser incluído lá nos autos, é um ato ordinatório. A intimação precisa ser clara, sem confusão. O que ela vai informar? O número do processo, o assunto, o nome das partes, o resumo do que foi decidido, né? Porque a intimação é alguma coisa ali que está acontecendo. O nome e a OAB dos advogados. Se tiver mais de um advogado, na intimação, no papel lá, pode aparecer... Eita! Essa caneta, esse botãozinho aqui da caneta faz estrago. Então, quando tiver mais de um advogado, na decisão, tipo, na intimação, né, no papel lá, pode escrever apenas o nome de um advogado, ou até dois. Ou, não pode ser dos 6 advogados, por exemplo. Ou o nome da sociedade de advogados, o nome do escritório lá, tá? Nas decisões maiores, normalmente vai se publicar só a parte final, não vai publicar o processo inteiro. Eu acho que é isso. Esse aqui eu vou voltar para eu estudar, tá? Se você também não entendeu. Nas decisões maiores, normalmente publica-se só a parte final. Então tá, calma aí, que artigo é 135. Nas decisões maiores, normalmente publica-se só a parte final. Por exemplo, teve um pedido. Aí, tipo, pedido muito grande. Aí o juiz responde, julgo procedente o pedido. Então é só a parte final. Entendi. Agora sim. Tá. Se faltar informação importante e isso prejudicar alguém, a intimação pode ser considerada nula. Fez uma intimação, mas esqueceu o nome de uma das partes, aí a pessoa perdeu o prazo, ela pode falar, aqui, ó, cadê? Cadê meu nome? Então, essa intimação vai ser nula, vai se fazer nova com um novo prazo. Se houver erro na publicação, então o cartório ele vai ter que corrigir rapidinho e fazer uma nova publicação. Por isso que o escrivão ele tem que olhar diariamente para ver se está tudo certo. Em processos sigilosos, não pode aparecer o nome completo das partes e vai se usar a inicial, por exemplo. Eu contra fulano Silva Souza. Entendeu? Deixa eu descer aqui. Quando houver pagamento, se tiver pagamento lá na intimação, eu posso dar exemplo. Deixa eu ver. Vai recolher uma taxa, por exemplo. Recolher taxa? Vai, Aí, recolhimento de taxa no valor de R$200. Vai ter que estar escrito lá. Se não tiver escrito, é um erro nas informações lá da intimação. O sistema eletrônico gera uma certidão comprovada. Então, tipo, joguei lá no sistema eletrônico, o próprio sistema eletrônico, ele vai gerar um comprovante, uma certidão comprovando que a publicação aconteceu, né? Por exemplo, publicado no... Aí eu publiquei lá no Diário de Justiça Eletrônico. Tá lá no sistema eletrônico que eu fiz isso. Aí vai ser gerado um comprovante escrito lá, publicado no DJE na data tal, tá? Só que acontece intimações que são feitas por editais. Tem alguma lei que eu não lembro qual, que fala sobre isso. E quando ela é feita por edital, que sai lá no site, não sei que site que é, acho que é no de justiça, lá no CNJ ou no tribunal mesmo, tem um edital lá. E ele é usado quando a pessoa está desaparecida, não foi encontrada ou está em um lugar desconhecido. Quando eu consigo intimá-la pessoalmente, tá? Então a gente vai ter que intimar de qualquer jeito, tá? Quando no edital for um processo de segredo de justiça, o edital vai revelar o mínimo possível. Não vai ter o nome da pessoa que foi intimada, mas das outras vão ter só as iniciais. E vai falar,
questão, né, sobre vara da infância e juventude, não sei, tá? Ou alimentos, não sei. Mas vai falar o mínimo possível. E o escrivão tem uma parte importante. Quando a gente tiver uma questão que vai falar sobre intimações, a figura central é o escrivão, porque ele vai conferir diariamente se as publicações saíram corretamente, se as cartas intimações forem feitas direito. Por quê? Porque essa sessão fala dos advogados, ok, a gente sabe que é advogado. O juiz, que ele que vai fazer a sentença e tal, mas a gente vai falar do, do que o escrivão tem que fazer. Ele tem que conferir todo dia todas as intimações que são publicadas para ver se foi certa e se elas foram feitas direito, né? Tanto as cartas quanto as intimações. É o trabalho do escrivão, que é o chefe do cartório. Tá? Então é isso. Beijo. Tchau.